E aí, tudo bem? Estamos começando mais um podcast sobre o evento Mentes Brilhantes, que vai acontecer no dia 27 de junho, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, e recebendo hoje aqui nesse Aquece duas referências do Rio Grande do Sul. Na comunicação, Pedro Ernesto Denardim, grande referência da comunicação, 50 anos de RBS, toda uma história aí. Quantas Copas do Mundo, Pedro? 12. 12 Copas do Mundo. E de outro lado, meu grande amigo também, Marquinhos Crefe, grande referência nos eventos, na produção cultural no Rio Grande do Sul. Mais ou menos. Grande privilégio, grato. Dizem que ele é meu irmão, mas ele é bem mais feio do que eu, tu não acha? Somos feios, né? Não, é mais. Cara, estou muito feliz por receber vocês dois amigos que eu tenho, que a vida me deu. E muito feliz por vocês terem aceitado, né, participar com a gente aqui. E eu tenho uma pergunta para a gente começar. A pergunta é para cada um de vocês, mas eu acho que o Pedro poderia começar. Depois de 50 anos de RBS, Pedro, quem é o Pedro Ernesto Denardim hoje? Depois de tudo que tu já viu na RBS. Bom, primeiro eu sou um profissional dentro do que eu faço realizado. Eu sou o primeiro narrador de uma rádio que hoje é referência em todo o Brasil, no seu departamento de esportes. Uma rádio que transmite todos os grandes eventos mundiais. E eu estou dentro disso aí, né? Então é uma coisa que me deixa realmente muito feliz. Eu acabei de receber, durante a Copa do Catar, uma premiação da FIFA que relacionou todos aqueles jornalistas que lá estavam. São aproximadamente 12 mil jornalistas que cobrem uma Copa do Mundo, os que teriam trabalhado em 8 coberturas ou mais. E em 12 Copas estavam o Galvão Bueno e eu. E recebemos do Ronaldo Gaúcho, que foi o cara que a FIFA escalou para nos entregar o troféu. Esse troféu, então eu estava lá como o cara que, junto com o Galvão, tinha feito o maior número de coberturas de Copa do Mundo. Ou seja, isso é uma referência, isso é uma felicidade. E eu te confesso que eu estou plenamente realizado. Não sei se eu vou conseguir fazer outra Copa, mas estamos aí, né? Vai, sim, claro que vai. Com certeza, a gente espera, né? E não só as Copas, mas também os Grenais todos, né? Que fazem parte da nossa história. E o Marquinhos, o cara super conhecido aí no meio também cultural, os eventos. Conta para nós, Marquinhos, quem é o Marquinhos Crefe hoje, depois de toda a tua história, né? Fazendo Expo Inter, fazendo grandes eventos, lidando com os cavalos, né? Com o pessoal dos cavalos crioulo e tal. Quem é o Marquinhos hoje? Márcio, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro o que faço. Eu amo o que faço, não é que eu adoro. Eu amo o que faço. Me dedico muito a isso. Eu me dedico a um evento o ano todo. Eu me dedico a esse trabalho o ano todo. Faço o que gosto. E um trabalho social muito forte, né, Marquinhos? Trabalho social também, a gente faz vários trabalhos sociais durante o ano. Incomodo muita gente com isso. Sou pedichão, né? Sou esmoleiro na rua aí pedindo para todo mundo. E isso dá uma satisfação muito grande. Vinha combinando com o Pedro sobre isso, dos cobertores agora, que a gente estava na campanha grande de cobertores, o Pedro está dando uma grande força para a gente. Então, várias ações, várias famílias se ajudam, vários eventos que a gente traz amigos, faz bons contatos, e a vida é assim, né? De bons contatos, de ter bons amigos e ajudar de quem precisa sempre. Sim, eu sempre falo, Marquinhos, que empreender só faz sentido quando a gente impacta a vida de outras pessoas, né? E eu vejo muito isso em ti, né? Porque tu tem a tua empresa, tu é um empreendedor e tu impacta a vida de outras pessoas através das campanhas, como tu falou, do cobertor, dos alimentos. Tu está sempre, né, à frente, né, tentando ajudar outras pessoas. E também tem um outro tipo de empreendedorismo que muita gente não entende, que é o caso do Pedro, que é um colaborador da RBS há 50 anos, mas ele empreende na carreira dele dentro da RBS. Pedro, 50 anos de RBS, quantas histórias, né, deve ter passado? Né? Deixa eu te contar a história principal que tem. Eu substituí Armindo Antônio Ranzolin. E quando o Ranzolin... Pesado isso, hein? Pesado, né? Não é fácil. Quando ele me passou, digamos, o bastão, né? Tu vai ser o primeiro narrador, tu vai ser o chefe de esportes, tu vai ser responsável pelo departamento de esportes, ele me disse o seguinte: o nosso departamento gera custos. E se gera custos, tu tem que gerar também receitas. Tá? Porque tu imagina uma cobertura de Copa do Mundo, agora no Catar, parece que a soma de tudo deu 7 milhões. Tu chegar com uma continha de 7 milhões lá pro Toigo pagar, né? Te corre, te tira a pontapé da sala. Acabou a Copa. Então tu tem que chegar com a receita. Tá? Agora, como é que é a receita? Bom, primeiro, o que eu falei há pouco? A Rádio Gaúcha hoje é referência no seu departamento de esportes em todo o Brasil.
Segundo, a Copa do Mundo é uma grande cobertura. Ora, se tu tem uma grande rádio, tu tem uma grande cobertura, tu tem o interesse dos clientes, porque eles vão ter retorno. Então é uma coisa assim, não digo que vai ser fácil, né? Mas é uma coisa que tem pé e tem cabeça. O que tu não pode é colocar no mercado um mau produto. Eu estou colocando uma grande rádio numa grande competição. Então a consequência natural é que os patrocinadores têm o interesse em ter isso aí. E esse é o, digamos, o meu empreendedorismo, né? Que eu tento fazer dentro da rádio. Sim, estou empreendendo e não tenho CNPJ. E acho que tu faz isso muito bem, Pedro. Acho que tu faz isso muito bem. Perdão. Porque em vários momentos a gente já teve reuniões de negócios, né? Que a gente participou junto. E o Pedro tem uma entrega diferente, né, Marquinhos? Marquinhos acompanha o Pedro há muito tempo. E o Pedro tem uma entrega diferente, ele se comunica diferente, as pessoas percebem, né, o quanto ele se envolve e se compromete com os projetos. Eu sempre, nunca falei para ele, mas falo para os outros, né? Para não ficar xarope com ele. Para ele não ficar se achando mais, né? A venda do Pedro é diferente do vendedor. É uma venda muito diferente. Né? Não, Então, mas na realidade eu não sou vendedor. Pois né? é. Eu sou alguém que mostra para as pessoas o que ele está comprando. Né? Por que ele tem que comprar. O que isso pode representar para ele. Ah, é uma espécie de venda? Sim, mas não é aquela venda, sabe? Obrigatória. Vendedor de livro. Eu conto a história pro cara, né? Olha, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. Tá? Outra coisa assim, a Rádio Gaúcha, quando tu compra a Rádio Gaúcha, tu compra um pacote. Quer dizer, a Rádio Gaúcha tem 152 rádios em cadeia. Não, tu compra resultado, né? Por favor. Claro. Não vale, Então, não tá vendendo. Eu estou te entregando por preço regional uma mídia quase nacional. Não no todo, mas em boa parte. Pelo menos 8 ou 9 estados brasileiros estão cobertos pela Rádio Gaúcha hoje. Fora agora, modernamente, os aplicativos, internet, essa coisa toda. Né? Vai longe, vai longe. Então vai longe. Então, a relação custo-benefício é boa, a rádio é referência, o produto, estou falando de Copa do Mundo, poderia falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, se bem que a gente não vende produtos, a Copa do Mundo sim, tá? Mas a gente vende o futebol da Gaúcha. E é um contrato de 12 meses e é por aí que a gente anda. Sim. Eu fiz um evento uma vez em Osório, e aí o cara queria anunciar numa emissora B, e eu disse, olha, vamos fazer na Rádio Gaúcha. Não, mas eu provo para ti que dá mais audiência, eu provo para ti que... Então vamos fazer o seguinte, peguei um telefone, zerei o outro e botei, anunciei na Rádio Gaúcha a venda de ingresso e a venda de ingresso na outra. Aí primeiro comecei com a outra. E disse pra guria assim, olha, esse telefone vai tocar da emissora tal, e esse aqui da Rádio Gaúcha. Mas espera 3 dias... Qual chama primeiro? Aí passou os 3 dias. Aí começou a chamada na Gaúcha. A guria, o que aconteceu? Eu não tinha dito pra ela. O que aconteceu? Que esse telefone começou a tocar. E esse aqui tocou? Eu disse, não, esse aqui não tocou. Então, quer dizer, tem um diferencial, não porque eu seja do lado do Pedro, mas eu sempre provei nos meus eventos que a Rádio Gaúcha, a RBS, tem um potencial de vender, de trazer clientes para a gente. Deus livre. Sim. Eu venho também dessa linha de eventos, né, Marquinhos? 23 anos trabalhando com isso, mas eu posso te dizer também, acho que tu concorda comigo, que mesmo dentro da Gaúcha, mesmo dentro do Grupo RBS, as entregas do Pedro são diferentes. São diferentes. Né? As pessoas querem o Pedro Ernesto falando, Sim. querem o Pedro Ernesto comentando, o áudio do spot lá da propaganda é o Pedro Ernesto, né? Então, primeiro, parabéns, né, Pedro? Quem sou eu para falar sobre isso, mas tu é um cara que tem uma entrega muito diferente. Isso é empreendedorismo também dentro da tua carreira. Teve um camarada na RBS que me ensinou também, tu tem que pegar referências na vida, né, e aprender com as pessoas que sabem, né? O nome dele era Heitor Kramer, faleceu, lamentavelmente. Ele tinha sido diretor de marketing da MPM, que foi uma das principais agências do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nobre agência, né? Nossa, espetacular. Tá? E ele foi ser vice-presidente de marketing da RBS. E ele me disse o seguinte, nós não podemos agradar o cliente, nós temos que encantar o cliente. É isso aí. Naquela época tinha o Banco Real, que depois virou Santander, esses bancos aí, muda tudo, né? E o diretor era de Santos, e o Santos veio jogar em Porto Alegre. E ele pediu para o Heitor para ver se ele podia levar o filho dele lá para ver alguma coisa, tal, ver a cabine e tal. Tudo bem, liberei.
falei com a SEG, a Associação dos Corredores Esportivos, pedi o ingresso deles, eles viram o jogo na cabine comigo, e terminado o jogo eu pedi que o nosso operador levasse ele no vestiário do Santos. Ele estava com um filho. E aí o filho tirou foto com o Robinho, com o Diego, com aquela gurizada toda que tinha o Santos naquela época. No outro dia o cara fez uma carta, assim, agradecendo. E o Heitor começou a usar aquilo como referência de encantamento do cliente nas palestras que ele fazia. E eram muitas, né? Então, aquilo ali foi a referência para a palestra de um cara que, porra, era vice-presidente de marketing da MPM e da RBS, sabe? Num tempo de esplendor dos veículos de comunicação. Sim. Então, é isso, tu tem que fazer melhor. Não adianta tu fazer um texto, né? Do cara, tome Coca-Cola. Não, faz uma coisa diferenciada, entendeu? Eu procuro fazer. E isso me dá, por exemplo, aquele cliente ali de Canoas, o Piscinini, né? Juarez. Ele anuncia comigo há 50 anos. Ele entrou e nunca mais saiu. Não, o exemplo, nunca mais. A Zé Pneus, quantas lojas tinha Zé Pneus para entrar lá? Tinha 3 lojas quando começou comigo. Ela tem 42 e mais aquele grande complexo que fez ali. Maravilhoso, Nova Santa Santa Rita. Santa Rita. Maravilhoso. Tem diferencial. Então, é isso. O cliente precisa crescer. Sabe, tu enriqueceu o cara? Não, eu fiz o meu trabalho. Ele pagou para mim fazer e eu fiz. Mas ele ficou rico, que bom, né? Bom para ele. Pena que eu não fiquei também. E muita credibilidade, E aí né, os caras dizem que eu sou sócio na Zé Pneus, aí o meu... Sócio da Tia Carmen. Eu também. Essa da Tia Carmen a gente precisa saber mais. Outra coisa, assim, uma vez eu trouxe o patrão do Rodeio da Vacaria para a confraria do Pedro. E o patrão disse, mas é de noite essa confraria, ninguém vai me ouvir. Tu não vai pagar nada, tu só vai estar lá depois. De graça até ruim, certo? De graça até injeção na veia. Sim. E aí ele foi na entrevista, veio sozinho, era o alemão Schultz. Alemão era uma figura assim, grossão pra caramba. E aí chegou, o Pedro entrevistou ele. E ele terminou o programa assim, e mal terminou, não conseguiu nem dar tchau pro Pedro, foi embora. E era meia-noite e pouco, me liga ele. Ô, Marquinhos, me ligou gente de Tocantins, do Mato Grosso, do Manaus. Tá, então, e aí não valeu a pena? Pode fechar. Tá. Então, quer dizer... Isso é outra característica que tem a Rádio Gaúcha, né? Quando eu digo que tu compra um pacote, tu vai no oeste brasileiro, todo ele explorado hoje por gaúchos, e lá estão os ouvintes da Rádio Gaúcha. Lá eles têm CTGs, torcem pro Grêmio, pro Inter... Eles ouvem a Rádio Gaúcha, eles sabem quem sou eu e tudo. O oeste brasileiro, né? Muito gaúcho, né? A gente pega até o Acre. Até o Acre, não, no Acre eu fui fazer um jogo do Inter lá. Fez show também no Acre, Pedro? Não. Só a narração. Para quem não sabe, né? O Pedro Ernesto tem uma carreira também né, de artista, músico, explodido. O Marquinhos não vende muito show meu, mas tudo que sacanagem isso. Teve um jantar, tinha 800 caras com camisa do Internacional. 800 com camisa do Inter. Em Rio Branco, no Acre. Coisa incrível. Num jantar, imagina. Eu trabalhava com o Borghetti, nós fomos a Macapá. Show em Macapá, velho. Tu viajava o dia todo de avião. Chegamos em Macapá, e aí aterrissou assim, onde os caras a cavalo, os caras pilchados. O Renato, vai ter show aí, hein? Vai ter baile de alguém, não sei o quê. Tava esperando ele. Descemos, vai na sala de embarque, assim, ali de desembarque ali. Grupo de dança, gaúcho, cara a cavalo. Os caras, nós somos... impressionante. Nós somos uma caminhonete. São mais gaúchos do que os gaúchos. Nós somos uma caminhonete e os caras fizeram uma cavalgada até o hotel onde nós íamos ficar. Então, o que eu fui ver e conhecer também, né, são jogos, principalmente da Copa do Brasil. Eu fui a Rondonópolis com o Internacional. Também um jantar para... Aí tinha 1.500 pessoas. Sim. E toda essa característica aí que o Marquinhos está trazendo. Eu fui a Lucas do Rio Verde. Também um jantar lá com 1.500 pessoas. E é tudo assim. Então, todo esse oeste brasileiro consome a cultura do Rio Grande do Sul, onde, obviamente, está inserida a Rádio Gaúcha. Sim, e falando em cultura do Rio Grande do Sul, o Pedro fala muito na Rádio Gaúcha, né, sobre os churrascos no sítio, né, aquele encontro de amigos, de empresários lá, e o Marquinhos é o cara responsável, porque o Pedro só faz a balaca, né, só faz a propaganda. Quem assa mesmo e quem coordena as coisas lá é o Marquinhos. De vez em quando. Tem o Adriano, que é um baita assador, né? O Adriano, nosso Adriano mais parceiro, incomoda do que assa, né, Pedro?
Que é carne de cordeiro, Deus o livre. O cara tem a mão da história. O Adriano, semana passada, estava em Minas Gerais, Assando. uma empresa daqui, como é que é? Cordeiro do Sul, né? Cordeiro do Sul, Cordeiro do Sul, isso. Estava ele e o Carlos Alberto, o amigo dele. Imagina, cara, os caras estão indo para Minas Gerais para fazer churrasco. Isso Porque a história do churrasco, né? A situação, esse comércio do churrasco agora virou. Como tem as boutiques de carne, Sim. essa história de fazer shows E com muitos churrasco festivais, aberto. né? Isso Muitos- tudo é empreendedorismo. muitos Virou festivais, né? Um que assa, ganha dinheiro por isso, o outro que tem o matador lá, por abrir a Pedro, eu carne. fui numa palestra com a irmã do Zuckerberg, do Facebook. Sim. E aquele dia, o que ela falou, clareou muito para mim as coisas. A gente faz parte de um ecossistema. Né? Se tu pegar, por exemplo, o iPhone, né? O iPhone é feito pela Apple. Né? Só que o iPhone ele não tem sentido nenhum, serventia nenhuma, se ele não tiver aplicativos. Então, o iPhone precisa da Uber, por exemplo. Né? A Uber precisa de carros. Então, as concessionárias, as montadoras precisam construir veículos. Os veículos precisam de tudo motoristas junto. que compram o iPhone, sabe? Que preciso botar gasolina, que preciso trocar pneu, que preciso Exatamente. arrumar o carro. Aí entra os pneus. Aí vai longe. Então, assim, a gente faz parte de um ecossistema. E isso é importante a gente entender. Né? De que maneira a gente se insere nesse ecossistema e, principalmente, eu acho que partindo do propósito. Né? O Marquinhos tem um propósito lindo que eu acompanho há muito tempo e tu também, né, frente à RBS, que é uma das apoiadoras do evento, né, da Conferência Mentes Brilhantes, que vai acontecer no dia 27. E eu não sei se tu sabes, Pedro, mas foi num dos churrascos lá no teu sítio que surgiu o nome do projeto. Não sabia. É isso aí. Foi num dos comentários, que tu sempre faz esse comentário, eu acho muito bacana, sobre as tuas viagens, né, sobre as tuas 12 Copas do Mundo. Isso. E tu comentaste que ou no almoço ou no jantar, em todos os lugares que tu teve, os talheres eram da Tramontina. Em qualquer parte do mundo. Que loucura isso, né? impressionante. E a Tramontina sendo aqui do Rio Grande E do Sul, aí né? tu imagina o seguinte, eu tô lá na Coreia, tá? Sim. Lá em Seul, tá? E aí vem o talher da Tramontina e fica assim, pô, o gringo fabricou isso aqui, mora perto da minha casa. Dá um orgulho na gente. Dá, Com certeza. E outra situação, né, Pedro? Podendo a Tramontina estar em qualquer lugar do mundo, né? Eles decidiram permanecer no Rio Grande do Sul. E quando tu fez esse comentário, eu já vinha pensando em algo sobre um projeto corporativo para levar o empreendedorismo para as pessoas e me veio aquele insight, cara, quem é a mente brilhante que está por trás dessa empresa? Depois do teu comentário da Tramontina. E aí vem o Clóvis, né? O Clóvis, que é essa mente brilhante que está por trás dessa marca, que fez a virada de chave na Tramontina, obviamente contando com o time dele, né? Muitas pessoas passaram por lá e colaboraram para a Tramontina se tornar o que é hoje, mas sempre tem as pessoas, né? A gente olha para as marcas, a gente olha para os números, a gente vê hoje os números da RBS, Tramontina, a Randon, Gerdau, são números impressionantes. Mas as pessoas que estão por trás é que fazem as coisas acontecer, né? Então o nome Mentes Brilhantes se deu por conta daquele teu comentário, né? E inspirado na história do Clóvis Tramontina. Que bom, maravilhoso. A Tramontina é um orgulho, né? Tem algumas empresas aqui no Rio Grande do Sul que são tipicamente gaúchas, né? Semana passada eu jantei lá com o Eduardo Colombo. Claro que nós temos uma série de redes aqui, mas a Colombo é a mais representativa. Né? A Tramontina, a Erval, sabe? Então tu vai colocando assim algumas empresas. Calçados Beira-Rio, né? Beira-Rio, Randon. O Argenta não saiu daqui também, né? Ele ficou aqui. O Argenta vai estar conosco no dia 27 também. Daniel Randon, né? Empresas Randon. Então, o Daniel tem sido um vanguardeiro aí, numa série de inovações importantes. Tem se destacado muito. Ele tem feito um trabalho espetacular. Bom, vamos lá. Então, o projeto, Pedro, o Mentes Brilhantes, ele nasceu ali no teu sítio, para te entender. Então, o nome dele foi inspirado no Clóvis. E a gente vem com a bandeira do empreendedorismo. Né? Então, assim, o Mentes Brilhantes hoje é uma plataforma de conexões de empreendedores. E a gente fala que é 360. Porque hoje a gente fala com o cara que já empreende, a gente fala com aquele que deseja empreender. E o Marquinhos ontem, inclusive, participou de uma conversa conosco, uma reunião, onde a gente está com um projeto para levar a educação empreendedora para jovens de 10 a 16 anos de todo o estado do Rio Grande do Sul, das escolas públicas. A gente vai fazer uma turnê em todas as regiões de educação, né?
junto com a Secretaria de Educação do Estado, junto com as prefeituras, enfim, a gente ainda está conversando sobre esse projeto, mas a gente vai fazer, a partir do segundo semestre, ele ser realizado, e em parceria, obviamente, com várias empresas, levando a educação empreendedora, entendendo essa importância de plantar essa semente no jovem. Né? Porque a gente precisa ter uma geração próspera, né? Uma geração capaz não só de entender a história, mas de pensar o futuro. Né? E outra coisa que está muito evidente, o emprego formal ele está diminuindo. Cada vez menos fica mais raro tu ter um emprego de carteira assinada, vou ganhar 15 mil por mês, carteira assinada e tal. Primeiro porque a carteira assinada... Me diz aonde paga 15 de carteira assinada, é difícil, hein? Não é muito fácil, tá? Então pega 10, então, vamos fazer um número mais real, tá? Porque se tu pagar 10, tá? Aí entram as leis sociais e vira 20, dobra. Vira 20, Vira 20. Então as pessoas estão escapando disso. Então, empreender, daqui a pouco, tá? Tu pode ser um fornecedor de uma empresa onde tu seria empregado e tu fornece uma solução. As pessoas querem soluções. Né? Tá? Isso é que eu digo lá da minha presença lá na RBS, que eu digo lá para os meus gestores. Bom, tu não falar comigo é uma coisa boa, sinal de que não tem pepino nenhum. Tá? Eu digo para a Marta lá, que é a nossa gerente de jornalismo, faz uns 6 meses que tu não me vê que não deu rolo. Ela me chama quando dá rolo. Tá? Segundo é o seguinte, eu tenho que entregar uma solução. Aí eu apresento sala de redação. Eu tenho que estar lá 1 hora, eu tenho que fazer o sala de redação, tenho que ler os comerciais, eu tenho que dar as opiniões, comandar todo o processo lá. Então ele não pode se preocupar comigo, eu tenho que ser a solução daquilo ali. Tem um programa, eu tenho que apresentar, eu vou apresentar. Isso é ter uma mentalidade empreendedora, Pedro. Né? Esse teu papel, né? Outra coisa assim, eu sou o cara que abre a jornada esportiva. Eu não posso chegar atrasado. Então, domingo eu vou narrar Grêmio Inter e Bahia. Tá? O jogo começa às 4 horas, a transmissão começa às 3. 1h30 eu tenho que estar no estádio. Porque se furar o pneu, eu troco o pneu. Mas se furar 2 pneus, eu troco 2 pneus. Se der congestionamento, eu saio lá pelo Cristal e venho, sei lá. Então, tu tem que criar as possibilidades de que surja um imprevisto, tu tem que chegar bem antes. Da garantia da entrega, né? Tinha um narrador lá, nosso lá, que eu não vou dar o nome, né? Ele fazia um programa, 6 horas da tarde, hoje nos esportes, e tu vê, deu um congestionamento, não tem problema, sabe o que tu faz amanhã? Sai às 3 horas, e aí se der o congestionamento, e der outro congestionamento, e 3 congestionamentos, tu ainda chega a tempo. Então, eu nunca cheguei atrasado em 50 anos. É entregar o teu melhor, né? Aquela vez na Arena do Grêmio, como é que foi? Saiu a pé no meio do... O carro não conseguia passar. Foi a final da Copa do Brasil agora, 2017, ou qualquer coisa assim. Conhece a Copa do Brasil, o Grêmio ganhou. Trancou o trânsito, não andava mais. Aí eu saí a pé. Aí daqui a pouco um cara lá, um gambá, Pedro Ernesto. Aí vieram todos. Cuspiram em cima de mim, foi uma loucura, foi um troço exuberante. Passou abrindo horizontes. Acontece também. Ninguém conhece quase, né? Ninguém conhece, quando vê. Não, mas é que o povo ali tá bebendo faz tempo, né? Sim. E tu sabe, quando tu entra numa festa que todo mundo já bebeu, tu acha um saco aqui, os caras estão fedendo o trago. E dentro do estádio não pode beber, né? Então a galera aproveita para beber. Né? Então, se tu entrar numa festa junto e começar a beber junto, tu tá meio bêbado também, tu não sente nada. Agora, se tu chega 0 quilômetros, os caras já beberam, é um horror. Que nem Não, mas tu imagina, assim, 40, 50, não sei quantos caras, todos em cima de mim, cara, quase me sufocando e me derramando cerveja. Foi... Final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. Chegar até a arena, né? Isso aí. Tem alguma história, né, Pedro? Porque assim, ó, isso que eu digo do Pedro, né? Ele... Esses dias um cara disse, queria fazer uma mídia com não sei o que. Cara, faz com o Pedro. Aí, por que faz com o Pedro? Sempre puxa pro Pedro. Cara, é de 0 a 100. Cara, e os meus amigos, Marquinhos, falam a mesma coisa. Pô, mas tu sempre comenta em fazer algo, né, de mídia com o Pedro. Cara, é porque é diferente, né? É de 0 a 100, O Guri de Uruguaiana é outro cara que é de 0 a 100. Faz um espetáculo, o Guri de Uruguaiana, vai a criança e vai o velho. Né? Sim. Não é um cara que diz palavrão, palavras de baixo calão, é um cara que vai lá, resolve, né? É bom isso aí, né? E é feliz. Porque aquela história, o gaúcho sempre tem a fama de ser, né? De ser machão, de dizer besteira, de dizer boca fora algumas coisas, né? Sim. Então é
isso do Pedro é muito bom isso. A entrega dele é muito boa. Né? Eu tive a experiência, né, Marquinhos, e tu acompanhou muito isso, de morar 5 anos fora do Rio Grande do Sul, né, onde eu morei em Curitiba. E, cara, as coisas que eu vi lá em Curitiba, a maneira que o paranaense, o paulista, percebe e faz negócios é muito diferente. E quando eu volto para o Rio Grande do Sul, a gente volta com o propósito de realizar o Mentes Brilhantes justamente para tentar mudar esse mindset do gaúcho, né? De achar que o nosso céu é mais azul, que o nosso verde é mais verde. Santa Catarina passou anos-luz da frente do gaúcho bastante. Né? O Paraná muito mais à frente ainda, porque o gaúcho ainda tem a questão do bairrismo. Do se achei, né? Sempre fui. E o grenalismo, né? Ele fica mais contente quando a empresa do outro se ferra do que quando a dele ganha. Né? Então, assim... É uma visão, é um mindset negativo, é aquela brincadeira do copo meio cheio ou meio vazio. Então, a gente tenta o quê? Eu já faço o contrário, principalmente os meus amigos. Fico torcendo para eles irem bem para não me morder. Isso aí. Mas não vem na minha. Por aí, por aí. Não, eu fui numa palestra do Dr. Martinelli um dia, e eu prestando serviço para eles, e disse, eu vou assistir a palestra dele. Isso aí, tá lá, trabalhando, agora sentei, vou assistir. E aí, ele dizendo, né, fazer negócio com o paulista quer saber quanto é que ele vai ganhar. Fazer negócio com o carioca, quanto é que nós vamos ganhar. O gaúcho quer saber quanto é que tu vai ganhar. É isso aí. Porque o gaúcho está sempre preocupado. Então, vai tirar coisa? Não, velho, por favor. Então, tem mudado um pouco, graças a Deus, tem mudado um pouco essas coisas. Eu acho que já melhorou também. O gaúcho, ele prefere ter 5%, 100%, né? 100% do nada do que ter 5% de uma grande empresa. Sim. Ele quer ser o dono do negócio. E a gente vem trabalhando justamente para tentar mudar esse mindset. Um dirigente do Internacional, Salvador Lopes, que foi dirigente do Inter, que era dirigente da Plub, ele sempre me dizia o seguinte, é melhor comer quindinha, tridez, do que merda sozinho. Olha aí. E é verdade, é bem isso aí. Perfeito. Então, assim, o propósito da conferência Mentes Brilhantes e do projeto como um todo é reunir empresários para criar esse ambiente, Marquinhos, justamente de conversação, de troca de ideias, de experiências, para gerar valor uns para os outros, né? Porque a gente não é ensinado a empreender. A gente aprende a empreender na marra, caindo, levantando, né? E quer ver, eu trabalho numa área com artistas, e são bem poucos que têm condições, porque tem artista que toca hoje, que recebeu o cachê hoje. E às vezes o patrocinador não está contigo ali para te dar o dinheiro amanhã. Né? Por exemplo, na Expo Inter, a gente faz patrocínios que às vezes demoram 40 dias para receber após a Expo Inter. Sim, tem toda a parte depois da burocrática. pressão de conta, tal. E tem artistas que não entendem isso. E aí um dia me ligou um, Marquinhos, que é isso, cara? Pô, tu pensa que eu sou teu trouxa, não receber, não sei o quê. Eu disse, não, cara, tu sabe como é que é fazer um projeto? Eu trabalho o ano todo fazendo projeto. Eu trabalho o ano todo captando recurso, que não é fácil. E ainda não recebi nada. E aí, tô atrás, cara, pra caramba, pra ajudar vocês. Pois é. Por exemplo, quando foi na pandemia, a gente fez um projeto da Caravana Farroupilha. E foi um projeto para foi 180 artistas. Velho, chegou, era show para tudo quanto é lado, né? Chegou no outro ano, a pandemia melhorou um pouquinho, os caras começaram a trabalhar, bem menos, mas começaram a trabalhar. Eu tô no camarim, chegou 2 artistas, e aí vai demorar que nem o ano passado. Pô, cara, te dá aquela coisa, tu trabalha para conseguir algo para eles. Sim. E aí, eles reclamam que tu bota trabalho, reclamam que demora para pagar. Né? Um pouco, né, Marquinhos, por não querer compreender, mas o outro pouco porque o necessidade. Está passando fome. Estão passando fome. Necessidade, né? Ele perde o sentido e daqui a pouco ele comete um desatino. Tem o Dr. Lair Ribeiro, ele comenta sobre isso. Ele fez uma consultoria para uma empresa, não vou falar aqui o nome, mas logo depois que ele terminou a consultoria, meses depois a empresa quebrou. Aí, no Roda Viva, no programa Roda Viva, perguntaram para ele, doutor Lair Ribeiro, mas tu ficaste anos fazendo consultoria para a empresa e a empresa quebrou? E ele disse, ela quebrou agora. Se eu não tivesse feito a consultoria, ela teria quebrado há 10 anos atrás. Né? E, então, assim, o trabalho do Marquinhos é mais ou menos esse. Né? Se não tivesse o Marquinhos, nem esse cachê, Pedro, eles teriam. Né? Então, assim, a gente sabe que a necessidade... Patrocinador é mosca branca, né, cara? Velho, sabe que existe a necessidade do artista, assim como outras classes, segmentos também, mas se não tiver as pontas do Marquinhos ali, nem isso ele teria, né? Na pandemia, a gente fez com a Confraria da Música, a arrecadação, fiz um leilão com o Fábio Crespo,
A gente arrecadou 105 mil na época. E a gente comprou tudo de cesta básica para levar para os músicos. Eu peguei meu carro, fui de Novo Hamburgo a Porto Alegre, levando de casa em casa. Tinha um cadastro dos músicos, quem estava precisando se cadastrava. Nós entregava de casa em casa comida para eles. Tá claro, o músico não acorda cedo. E eu saía de casa cedo, batia os caras, e aí, pô, levava uma cesta básica para eles. Entregava todos que precisaram e nos ligaram, né, logicamente. A gente entregou a cesta básica. Remédio, fralda para criança. Muito legal. Se fez isso para ajudar os músicos. Depois veio o projeto junto com o projeto da Caravana Farroupilha. Mas aí, Marquinhos, aí eu tenho que pensar o seguinte, né? Eu não vivo da música, tá? Sim, sim. Tanto que essa Caravana Farroupilha Tu abriu mão, né? Abri mão, claro. Dá para quem está precisando, né? O músico foi o primeiro a parar e o último a voltar. A voltar, é bem isso Foi aí. a classe que mais levou porrada nessa pandemia. Cara, eu acompanhei isso aí, foi assim, Teve produtores que se mataram, teve músicos que venderam o principal instrumento. É porque se pensa muito no músico, né, no artista, e quem está no palco acompanhando, mas tem toda a parte técnica, né, Sim. Pedro, que acompanha, técnico de som, técnico de luz, empresas de estrutura. O Pedro todos uma sofreram vez muito. me ligou e disse, Marquinhos, tem umas marmitas para entregar, tem tinha ganho, como é que é, Pedro? A massa... Ganhei 1 tonelada de massa do Chico Noveleto, ganhei 3 toneladas de arroz do Celso Rigo. Celso Rigo. E o Ali da galeteria, pois é, Julinho? Julinho, Mamma Mia. também. O Julinho tinha a galeteria que ele tinha aberta ali na Siqueira Campos. Estava cheio de molho, cheio de coisa lá, e não tinha que fazer com aquilo. Fechado? Parei, que tu vai fazer. Aí ele botou todas as cozinheiras deles a fazer. Nós fizemos, acho que umas 5 mil marmitas, mais ou menos. Sim. E o Marquinhos ia nas vilas. Lá botei minha van lá para ele, o Mauro. Aí sobrou arroz e massa. Não, arroz e... Era arroz que tu ganhou uma massa, né? Porque era... Massa, 1 tonelada de massa que o Chico Noveleto deu. E arroz. Eu peguei um caminhão da Impacto Vento Norte ali e peguei os guris da graxa. Ó, vocês vão pegar o caminhão... Os guri da graxa, para quem não sabe, é o pessoal da técnica. Da técnica, né? Carinhosamente a gente chama de graxa. Né? E aí pegamos o caminhão e saímos em Porto Alegre a entregar Amparo Santa Cruz, no Padre Seron, no Frei Luciano. Nós fomos em várias entidades, né? E aí, gurizada, esse serviço de vocês vai custar 300 quilos para vocês. Pô, tá ótimo. Eles se apaixonaram, entendeu? Pegaram 100 quilos de cada um. Sim, tá precisando também, né? Pô, ninguém trabalhando, cara. Os caras passando fome. Sim. E te ligando. O problema era esse, o cara te ligar. Às vezes eles ligavam e eu não tinha o que entregar, cara. Sim. Pá! Foi Me dava uma dor. um período uma dor. muito, muito difícil para muitas pessoas, né? Mas vamos em frente, né? Porque o Mentes Brilhantes agora tem que abrir umas porteiras aí. Marquinhos, a gente justamente vem nessa pegada de ajudar o empreendedor a prosperar mais, porque ele é o cara que gera riqueza e gera renda para outras pessoas, né? A gente fala que é importante ter a carteira assinada, o governo traz muitos números, né? Aumentou o número de carteira assinada, mas quem gera esses empregos, né? É o empreendedor, né? Sim. Então, o Mentes Brilhantes ele vem para criar esse cenário, né, onde os empreendedores entre si trocam experiências e conversam para gerar mais capacitação e mais desenvolvimento para outros empreendedores, né, que desejam também empreender. Então, a gente vai contar ali com Clóvis Tramontina, Daniel Randon, Roberto Argenta e o Ricardo Amorim, né, que vem trazer, Pedro, esse cenário econômico do Brasil, de que maneira a gente tem que se posicionar e quais as oportunidades que surgem nesses momentos, né, para que a gente tenha empreendedores com o pé no chão, né, firme. Sabendo O Tinga tá fazendo um trabalho bom de... O Tinga, um trabalho fantástico também, um trabalho social fantástico e também empreendendo, né? Então ele também vai estar conosco aqui gravando o podcast, vai estar lá no evento no dia 27. E nosso agradecimento final, então, Pedro, queria que tu desse um recado para a turma aí, para os empreendedores que nos escutam, para quem deseja empreender. Eu tenho primeiro muita admiração, né, por essas pessoas, né? Tanto que eu te disse que eu estou lá em Seul, sei lá onde eu estou, e daqui a pouco tem um talher da Tramontina e eu fico orgulhoso porque o gringo mora perto da minha casa, tá? E segundo o seguinte, eu acho que empreender está na moda. Vou dizer de novo, eu acho que o emprego formal ele tende a desaparecer. Claro, não é amanhã, né? Vai longe ainda, né? Mas o empreendedorismo ele está muito mais próximo daquilo que os grandes empresários pedem, tá entendendo?
Tu tem a GM aqui, tu tem os sistemistas. Sistemistas são pequenas empresas que produzem determinados produtos para que o cara, a grande montadora, possa ter o automóvel. Então está indo mais ou menos para esse sentido assim. Tomara que todo mundo entenda isso e quanto mais gente tiver investido, melhor. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, estaremos lá. Vou te deixar aqui, Pedro, ó, um presentinho presente da Praver, também? nossa Boa. parceira no evento, os melhores chocolates de Gramado, né? Nossa parceira no evento. Categoria. C0, né? Isso aí, isso aí. pra mim não engordar. E Marquinhos, deixa um recado para nós aí, pro pessoal que nos escuta, que nos assiste. Obrigado pela parceria aqui. Imagina. Vamos juntos trabalhar nesse evento, te ajudar nesse evento aí também. E ser empreendedor é uma luta diária, né? É uma luta A cada diária. dia a gente está empreendendo para ajudar o próximo, para ajudar a tua empresa, para ajudar trazer o teu funcionário qualificado. E hoje a qualificação é muito importante. Muito importante. Tem gente que não se dá por conta disso. A qualificação é importante. É porque o empreender, né, Marquinhos, ele não pode ser só o desejo, né? Tem que ter a capacitação. Tem que saber. Em Curitiba, eu não sei se vocês sabem, em Curitiba, a inovação, ela proporcionou que desburocratizassem o sistema e tu consegue abrir uma empresa em 4 horas. Em 4 horas, sim. tu tem um CNPJ em Curitiba. Ah. Mas se tu não tiver gestão, tu quebra em 30 dias. Eu- Né? eu- Então, assim, a inovação e o empreendedorismo, a capacitação, o desenvolvimento, eles têm que andar em paralelo. Senão não dá certo. Né? Eu digo uma frase que ela é forte, mas é de reflexão. Não trabalha quem não quer, velho. Hoje em dia tem trabalho para todo mundo e as pessoas às vezes se encolhem para trabalhar. Então, o trabalho dignifica, o trabalho é ótimo, é só tu Mas procurar. isso é cultura, né, Marquinhos? Tu tem que também aculturar as pessoas para que elas se dê conta de quanto o trabalho é importante, Bastante. quanto ele pode produzir, e não viver aí atrás do Bolsa Família, se contentar com isso, Sim. uma vida subhumana. Virar mochila, essas coisas aí, né? É. Tudo. Eu E- dependo disso, dependo Sim. daquilo. E às vezes, Marquinhos, claro que tem aqueles assistencialistas que gostam dessa vida cômoda, né? De receber a assistência social e é isso mesmo. Mas tem aquelas pessoas que a vida tem sido tão judiada para elas que elas não conseguem enxergar nada à frente. Então, acho que o nosso papel é poder chegar nessas pessoas e dizer, não, tem um caminho, né? E poder encaminhar elas, né? Nossa. Ajudar e proporcionar que elas Mostrar, também... mostrar o norte, né? Isso aí, que elas tenham Isso também aí. uma vida próspera. Marquinhos, Obrigado aí, irmão. obrigado. Eu vou te deixar também aqui um presente da Praver, Ó. nossos parceiros. Categoria, hein? Isso é para nós fazer dieta, rapaz. Dieta, regimezinho, né? Isso. Chega a nega véia hoje, ó, toma aquele vinhozinho e um chocolate de Engordar Gramado. mais 12 gramas. Vamos É lá. isso aí. Tá bom. Pedro, obrigado, gratidão. Valeu, que agradeço. Marquinhos também, tamo junto. Saúde, eu E dia agradeço. 27 de junho, lá no Araújo Viana, Ricardo Amorim e mais toda essa galera compartilhando conhecimento, experiências, e a gente espera vocês lá. Obrigado.